Fronteira Notícias, segunda edição. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. As definições para a nova tarifa do ônibus em Prudente. Está pronto o relatório sobre a proposta da Prudente Urbano, que quer fazer o valor da tarifa chegar em R$ 4,35. Só que a decisão ainda não foi divulgada. O que já foi divulgado é que esse ano não vai ter carnaval de rua na cidade. O dinheiro que seria destinado para as escolas de samba deve ter novo destino. Imagine você não ter condições de guardar o próprio carro na garagem da sua casa. Essa é a situação enfrentada pelos moradores de um bairro em Álvares Machado. Tudo por causa da situação precária da rua onde vivem. Ambulância mesmo, se eu precisar de um socorro urgente, eu já não tenho. E na Copinha, uma doença está preocupando as equipes em Oswaldo Cruz. Tem ainda a previsão do tempo e muito mais a partir de agora. Olá, boa noite para você. A Secretaria de Assuntos Viários aqui de Prudente finalizou hoje o relatório sobre a proposta da Prudente Urbano, que é responsável pelo transporte coletivo da cidade, para subir a tarifa para R$ 4,35. O repórter Júnior Pascoaloto tem mais informações sobre isso. Júnior, boa noite. Como é que fica agora essa situação? Para quanto é esse aumento? Oi, Cíntia, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, essa divulgação deve acontecer apenas amanhã. Segundo o secretário municipal de Assuntos Viários aqui de Presidente Prudente, Adalto Cardoso, esse relatório foi preparado por um grupo de secretários da Prefeitura, com base na proposta apresentada pela empresa, a Prudente Urbano, no dia 19 de dezembro. Essa proposta é para que se tenha uma nova tarifa de ônibus aqui em Presidente Prudente. Ela passaria para o valor de R$ 4,35, ou seja, 85 centavos mais cara do que a atual, que é de R$ 3,50, um reajuste aí de 24%. Depois disso, depois da apresentação dessa proposta lá no dia 19 de dezembro, começou a contar um prazo que terminaria hoje seria o prazo final, para que um relatório fosse elaborado. A empresa, a Prudente Urbano, ela alega que esse valor de R$ 4,35 foi definido tendo como base os termos do edital, que por lei o reajuste ele sempre é definido no mês de dezembro. Em nota, a empresa também informou que foram considerados os gastos com rodagem e pessoal, a manutenção dos veículos, tributos, taxas e entre outros custos. A nossa equipe conversou com os moradores aqui de Prudente hoje à tarde para saber o que eles acham desse reajuste. Veja só. Quem tira do bolso é pesado, né? Muito pesado, pesa muito. Tem muitas firmas, né, que ainda dão um vale transporte, né? Já quebra um galho pro trabalhador, né? Mas aquele que tem que tirar do bolso mesmo é muito puxado. Tem que deixar esse valor, entendeu? Não tem que aumentar. Primeiro que a população, a maioria está tudo desempregado. Como que vai aumentar? Para eles aumentar, entendeu? A passagem, eles têm que melhorar. É eu, meu esposo e as 3 crianças para pagar a passagem. É um absurdo. Aí sobe o salário, mas as coisas sobem também. Então eles têm que ver o nosso lado também, que nós somos trabalhadores, nós precisamos pegar o ônibus todo santo dia. Pois é, como eu disse, esse anúncio deve ser feito amanhã, né, na Prefeitura. Às 9h30 da manhã tem uma reunião e esse relatório deve ser apresentado junto às autoridades do município. Então amanhã a gente acompanha para saber se realmente a tarifa de ônibus vai ser cravada nesse valor de R$ 4,35, Cíntia, já que é uma coisa aí que mexe com muita gente que precisa do transporte coletivo aqui em Presidente Prudente. É com você. Obrigada, Júnior, pelas informações. Vamos acompanhar para ver como é que fica essa definição. E tem outro assunto que anda pendente em relação ao transporte coletivo, que a gente já falou bastante por aqui. A situação dos terminais urbanos instalados na cidade já há bastante tempo. Só o da Zona Leste está funcionando e o resto está parado. Enquanto isso, alguns estão sendo alvos de vandalismo, como que fica na Zona Oeste, perto do balneário da Amizade. Os da Zona Norte e da Zona Sul estão em boas condições, mas também parados. Em nota, a Prefeitura disse que os 4 terminais urbanos foram entregues com todos os reparos na infraestrutura e que a Semave está estudando as adequações nos itinerários. Ainda afirma que não é possível informar uma data
para que esses terminais estejam em funcionamento. Já a Prudente Urbano disse em nota que a implantação do novo modelo vai depender da reavaliação dos custos e impactos operacionais e que a utilização está envolvida num projeto que vai alterar todo o sistema de transporte da cidade. E a Prefeitura de Prudente lacrou uma empresa de transporte de passageiros por aplicativo hoje pela manhã. A empresa não tinha documentação para funcionar, como alvará, cadastro municipal e AVCB, por exemplo. Esse foi o resultado de um trabalho de fiscalização que começou na cidade. Aos passageiros, a orientação é verificar se o veículo tem o selo da Secretaria Municipal de Assuntos Viários no para-brisa, indicando que tudo está legalizado. Em nota, a empresa informou que está buscando a regularização o quanto antes e que é a favor da regulamentação. Para trabalhar de forma regular com o transporte de passageiros, os interessados devem procurar a CEMAV, que fica no cruzamento das avenidas Coronel Marcondes e 11 de Maio. E ainda hoje aqui no Fronteira Notícias, a gente mostra a situação dos moradores num bairro de Álvares Machado, que simplesmente não conseguem passar de carro na rua em que moram. Até andar é difícil. Tem ainda a previsão do tempo, agora às 7h28. A gente volta já. Dois réus denunciados após a Operação Etos, que investigou o envolvimento de advogados, integrante de órgão dos direitos humanos com facção criminosa, foram condenados pela primeira vara da comarca de Presidente Venceslau a 30 anos de prisão em regime inicial fechado, cada um pelos crimes de integrar organização criminosa e corrupção ativa. De acordo com a sentença do juiz Gabriel Medeiros, os dois acusados são integrantes da cúpula da facção criminosa, exercendo função de comando da célula jurídica a partir da unidade prisional, onde já cumprem penas por crimes anteriores. De acordo com o magistrado, os réus conseguiam transmitir recados e dar ordens de dentro dos presídios que estavam reclusos e, com isso, fomentar o tráfico de drogas e os diversos outros crimes praticados pela facção. Eles até conseguiam fazer o suborno de funcionários públicos. E começa a vencer amanhã a primeira parcela do IPVA em São Paulo. O valor pode ser consultado na rede bancária, lembrando que agora a Secretaria da Fazenda não envia mais avisos por correio e a gente mostra aqui alguns detalhes, olha só, para você. Amanhã o pagamento tem que ser feito por quem tem veículos com placas final 1, na quinta final 2, na sexta dia 11 final 3 e assim segue até o dia 22 de janeiro com placas final 0. Então fique atento, do valor arrecadado com o IPVA, metade vai para o Estado e metade para o município. Para fazer o pagamento é só ir até uma agência bancária com o número do Renavan e fazer o recolhimento no guichê de caixa, nos terminais de autoatendimento, pela internet ou débito agendado. É possível pagar em cota única no mês de janeiro, com desconto de 3%, ou parcelar em 3 vezes. Ruas de terra com enormes buracos em frente às casas. Quem consegue viver tranquilo num lugar assim? Moradores de Álvares Machado enfrentam essa situação há anos e reclamam. A Daiane mora nessa casa na rua Silvio Romero, no Jardim Panorama, em Álvares Machado. Mas olha só onde ela tem que parar o carro, lá em cima. O motivo é fácil entender, né? As condições da rua são péssimas e quando chove... É terrível, porque tem que deixar o carro lá em cima, não tem condição de subir com o carro aqui, porque ele não sobe. Ela, inclusive, fez alguns vídeos das ruas do bairro depois das chuvas dos últimos dias. E tem esse outro registro também, de dentro do carro. Veja a dificuldade. Quem mora aqui há mais de 20 anos nem sabe mais o que fazer. E há 25 anos é essa situação sempre. O carro da Daiane já ficou lá embaixo, nós teve que buscar, vir 3, 4 homens empurrando. Eu estou toda arrebentada, às vezes quero sair aí não posso. Só com encosto aqui. Andar aqui é muito arriscado, é muito difícil para a senhora. Ah, não dá, meu filho, não dá, tem que ficar direto aí enfiado no quintal. Essa é a rua Visconde de Taunay, considerada pelos moradores aqui do Jardim Panorama como uma das mais críticas do bairro. Quando comentamos com os moradores da Silvio Romero que viríamos até aqui, eles avisaram, nem tente passar lá com o carro. E por isso, o deixamos parado ali. E o motivo? Dá só uma olhada. Olha o tamanho do buraco que tem nessa rua. Simplesmente impossível
passar com o veículo por aqui. E não é nenhum exagero, o pessoal nem arrisca mais passar por aqui. O Kleiser mora bem em frente ao ponto mais crítico. Já furei o pneu da minha moto já umas 4, 5 vezes. Infelizmente o problema sai do meu bolso, né? Ambulância mesmo, se eu precisar de um socorro urgente, eu já não tenho. Se minha esposa não carregar eu para fora e tentar me colocar num lugar melhor, eu não consigo ser socorrido. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura, aqui de Álvares Machado, e pedimos que alguém gravasse uma entrevista sobre esse assunto. Mas fomos informados que a posição do poder público sobre os problemas no Jardim Panorama vai ser através de uma nota. Pois é, e sobre o problema, a Prefeitura de Álvares Machado informou em nota que o Departamento de Obras está realizando manutenção das ruas que também sofreram com as últimas chuvas no Parque dos Pinheiros e no Jardim Panorama. Então vamos esperar, que realmente tudo seja resolvido e que os moradores não enfrentem mais os problemas que nós vimos aí na reportagem. E olha, o calor continua, o tempo fica aberto essa noite em Prudente região. Então a gente vê qual é a previsão para hoje e amanhã no Oeste Paulista, começando por Presidente Prudente, ao vivo. Essas são imagens da cidade, olha, o céu com algumas nuvens, faz 32 graus agora, tempo bastante abafado por aqui, umidade em 52%. Para amanhã, a máxima prevista é de 34 graus, mas nessa quarta pode ter pancada de chuva à tarde e à noite. O tempo, então, muda um pouco. É a mesma situação de Dracena, olha só, imagens também ao vivo lá da cidade. Lá na Nova Alta Paulista, 32 graus também por lá. Para amanhã, a temperatura mais alta que a de Prudente pode chegar a 36 graus. E todo esse calor pode favorecer, claro, pancadas de chuva também à tarde e à noite. Agora a gente dá um giro pela região para ver como ficam outros municípios amanhã. Temperatura bastante alta nessa quarta, os termômetros vão de 34 em São Mourão a 37 máxima em São João do Pau-d'Alho. Então a gente encerra o tempo e no próximo bloco o Fronteira Notícias conta o que está preocupando as equipes da Copinha em Oswaldo Cruz. Teve time que até mudou de hotel. E a gente explica ainda por que a Prefeitura de Prudente suspendeu o repasse de verbas para o Carnaval. Agora 7h35. A Prefeitura aqui de Prudente confirmou hoje que não vai destinar verbas para o Carnaval esse ano. Segundo o município, isso representa uma economia entre 200 e 300 mil reais, que era o valor médio repassado para a Associação das Escolas de Samba aqui da cidade. No ano passado, o Balneário da Amizade foi o cenário da festa. Além do desfile das escolas de samba, também houve apresentações musicais, inclusive com arrecadação de alimentos. Milhares de pessoas acompanharam a folia. Segundo a Prefeitura, os gastos nesse primeiro semestre vão ser focados em ações de zeladoria, como a manutenção de áreas públicas e serviços oferecidos aos cidadãos, além da continuidade de obras. A Associação das Escolas de Samba de Prudente informou que a falta desse dinheiro inviabiliza um desfile, mas que já há discussão para outros eventos com as baterias. E o cartório eleitoral de Dracena está atendendo quem acabou perdendo o título de eleitor porque não foi fazer o cadastramento biométrico. Foram quase 6.300 eleitores nessa situação em Dracena e cerca de 700 em Ouro Verde. Isso pode acarretar várias consequências, como explicou para a gente o chefe de cartório. Eles podem ter o CPF bloqueado, conta corrente bloqueada, impedidos de tirar passaporte, renovação de passaporte, empréstimo em bancos públicos e também matrícula em estabelecimentos de ensino. Estamos trabalhando na regularização desses títulos. O eleitor comparece ao cartório com seu título, RG, CPF e comprovante de residência atual. Pois é, o cartório em Dracena fica na Avenida dos Expedicionários, número 1381, no centro. E amanhã é dia de mais jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior em Oswaldo Cruz. Só que um assunto está preocupando as equipes de lá. O João Paulo Tílio vai explicar isso para a gente, né, Tílio? Boa noite para você. É uma doença esse problema? Então, Cíntia, que coisa, hein? Que coisa. Boa noite a você, boa noite a todos. Um adversário surpresa resolveu dar as caras neste Grupo 5 da Copinha.
não é nenhum outro rival querendo uma vaga para a segunda fase, é justamente uma doença, a cachumba, viu? E fez até o Mirassol trocar de hotel lá em Oswaldo Cruz, que são essas imagens que nós já estamos vendo do hotel em que a equipe estava, e já já você vai ver onde o time está agora hospedado. E por que o time trocou de hotel? Porque neste hotel em que o time estava, o Atlético Goianiense se encontra e é o time que teve a doença confirmada. O goleiro Natan esteve aí com a doença, ele já deixou a cidade, inclusive, depois da rodada de segunda-feira, e já está se tratando, se cuidando, né, para se recuperar logo. E outros 3 atletas do Atlético Goianiense estão com casos suspeitos da doença. Um volante e 2 atacantes, não tiveram os nomes divulgados, mas estão em quartos separados, aí em repouso, se recuperando. Uma coisa que ninguém esperava nessa altura do campeonato. Né? Pois é, um fator extracampo, são dúvidas esses jogadores para amanhã. Justamente na véspera da rodada mais importante desse grupo 5 da Copinha, em que o Atlético Goianiense e o Oswaldo Cruz jogam às 4 horas da tarde, ainda sonhando com uma vaga, mas para isso, às 15 para as 2 da tarde, o Mirassol e o Legião, eles se enfrentam. Para o Oswaldo Cruz e o Atlético ter alguma chance, Mirassol e Legião tem que ter um vencedor nesse jogo. Se der empate, aí esses 2 times conseguem as suas classificações. Então vamos aguardar amanhã. Vamos aguardar amanhã. E boa recuperação para os meninos, né, Cíntia? Com certeza, e que não tenha mais gente aí, né, aparecendo também com esse problema. Exato. Obrigada, Tílio. Boa noite para você. E o Fronteira Notícias está acabando, já deixando o convite. Amanhã, depois de Espelho da Vida, toda a nossa equipe, te esperamos com tudo o que acontece no Oeste Paulista. Vamos embora com imagens ao vivo do céu de Dracena. Você acompanha mais notícias no Bom Dia Fronteira, às 7h10 da manhã. Uma ótima noite para você. Tchau, tchau. CYB 876, TV Fronteira, Presidente Prudente, São Paulo. Fronteira Notícias, segunda edição. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.